Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre o ofício das leituras e o ofício divino das comunidades. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre a liturgia das horas e naquele vídeo eu falei das várias partes da liturgia das horas, mas eu não falei do ofício das leituras, que é uma parte integrante e importante da liturgia das horas. Por isso, nesse vídeo, eu quero falar exclusivamente do ofício divino e também do ofício divino das comunidades, que é uma modalidade de liturgia das horas para leigos. Vamos então ao ofício das leituras. Só que antes de falar, se você está assistindo o meu vídeo e ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever. Eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos, mas não se inscreve. Aí você não fica sabendo de vídeos novos. Então, se você é uma dessas pessoas que está vendo esse vídeo, não se inscreveu ainda, clica aí embaixo, se inscreva e você vai estar sempre com alguma notificação sobre vídeos novos. Inclusive tem um sininho ali que, se você apertar, toda vez que eu postar um vídeo novo, vai dar um sinalzinho aí no seu celular que um vídeo novo chegou, tá ok? Vamos lá então para o ofício das leituras. Bom, o ofício das leituras, como eu disse há pouco, ele é uma parte integrante da liturgia das horas. E ele pode ser feito em qualquer hora do dia. Por isso, você pode fazer de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser. Ou então precedendo alguns daqueles momentos da liturgia das horas que eu disse no vídeo anterior. Você pode fazer antes das laudes, antes das vésperas, antes das completas, ou então antes daquelas horas intermediárias, horas meridianas, as horas médias, todos aqueles momentos das horas médias, se você quiser, antes delas fazer o ofício das leituras, fica mais completa ainda a sua oração. Mas ele pode ser feito exclusivamente, não necessariamente como parte das outras partes da liturgia das horas. Então, o ofício da leitura, ele pode ser recitado antes de qualquer uma dessas orações. Ele sempre vai ser precedido do salmo invitatório. Mesmo que seja feito individualmente, ele vai ser precedido do salmo invitatório. Qual que é o salmo invitatório? É aquele salmo que tem antes um refrãozinho, que é: abri meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor, que é a abertura do momento de oração. E depois vem a recitação do Salmo 94. O Salmo 94 é o mais utilizado na liturgia das horas, seja no ofício das leituras, seja nas laudes, seja nas vésperas, seja nas completas ou em qualquer hora média. Ele pode ser substituído também pelo Salmo 99, pelo Salmo 66 ou pelo Salmo 23. Então, são 4 modalidades de salmo invitatório para o início da oração do ofício, e ele pode ser, então, escolhido pela pessoa. O mais usado, geralmente, é o Salmo 94. Depois do Salmo 94, aí então vem o hino. O hino, ele varia de acordo com o horário que se faz o ofício, mas sempre tem o hino do ofício das leituras. Depois do hino, aí vem a salmodia, ou a coleção de salmos do saltério, que são 3 salmos. Então, ele vem na sequência, eles podem ser recitados, cantados. A pessoa que coordena, ela vai escolher a modalidade de como vai ser rezado esse salmo. Ele pode ser intercalado, 2 coros, ele pode ser cantados todos juntos.
Geralmente ele tem várias melodias para esses salmos. Ele pode ser só lido mesmo. Então são 3 salmos. No Tríduo Pascal, oitavas da Páscoa, oitavas de Natal, solenidades e festas, os salmos do ofício, eles vão ter sempre uma antífona própria. Nos domingos e nos dias das semanas, os salmos, com as respectivas antífonas, eles tomam-se da série corrente do saltério. Isso vale também para a memória dos santos. Então, sempre são escolhidos, extraídos do saltério. Depois dos salmos, aí diz normalmente um versículo, que esse versículo vai servir de transição entre o salmo e as leituras. É um versículo intermediário. E são 2 leituras, e aqui é que está a diferença do ofício das leituras, por isso se chama ofício das leituras, porque tem 2 leituras, diferentemente das outras orações, da liturgia das horas. Quais são essas leituras? A primeira é sempre uma leitura bíblica, uma leitura extraída da Bíblia, que pode ser do Antigo, do Novo Testamento, e a segunda leitura é sempre uma leitura da patrística, dos padres da igreja, ou então de algum escritor eclesiástico, ou ainda uma leitura extraída da hagiografia, ou seja, da vida dos santos, ou que um santo escreveu. Então pode ser um trecho ali da leitura de um santo daquele dia que está sendo rezado, a memória daquele santo. E são leituras belíssimas. Aqui está a riqueza do ofício das leituras. Geralmente são leituras longas, né? Leitura de uma página e meia, até 2 páginas, dependendo. Leituras profundíssimas, maravilhosas para a espiritualidade. Quem faz o ofício das leituras todo dia mergulha nessa riqueza espiritual dos padres da igreja, da patrística, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio e tantos outros, né? Cada dia tem um santo, uma leitura extraída de um livro de um santo específico dos padres da igreja, né? Após cada leitura, sempre se diz um responsório, né? Aí um responso breve. As leituras são correspondentes ao tempo litúrgico que se celebra, sempre tem essa característica, se é advento, se é tempo comum, se é Natal, se é Quaresma, se é Páscoa, sempre vai ser uma leitura, ou a leitura bíblica correspondente ao tempo litúrgico. Nos domingos, fora da Quaresma, nos dias dentro das oitavas da Páscoa, das oitavas do Natal, nas solenidades e festas, após a segunda leitura, com o seu responsório, disse um hino, que é o Te Deum. Ele vai ser omitido durante a semana, então o hino de Te Deum, ele só é feito nos domingos, nas solenidades, nas festas, nas oitavas de Natal, nas oitavas da Páscoa. Então, se você faz o ofício neste período ou nesses dias, sempre vai ter a recitação deste hino chamado Te Deum. O ofício das leituras termina com a oração própria do dia, seguida pela recitação comunitária, bendigamos ao Senhor. Então, isso é um pouco sobre o ofício das leituras, que é parte integrante da liturgia das horas, mas pode ser feito separadamente aqueles outros momentos, como eu disse no início, e pode ser feito antecedendo cada um daqueles momentos. O mais comum é que, geralmente, os religiosos, os padres, fazem, sobretudo os religiosos de congregações, ordens religiosas, institutos, fazem de manhã o ofício das leituras seguido das laudes. Essa é uma prática. Outros optam só pelas laudes, outros optam só pelo ofício das leituras, mas ele é independente, pode fazer em qualquer horário do dia o ofício das leituras, inclusive à noite. Agora, a outra modalidade,
ofício divino das comunidades. O ofício divino das comunidades é uma modalidade de oração parecida com a liturgia das horas dos consagrados, porém com a característica própria para leigos. Então não fique preocupado, se você quiser fazer a oração dos consagrados, a liturgia das horas próprias dos padres, das freiras, dos frades, você pode fazer, não há problema nenhum. É que nem sempre as pessoas têm tempo para fazer essas orações. Quem trabalha, por exemplo, que levanta de madrugada e chega à noite em casa, não vai ter tempo de fazer uma oração de quem tem uma vida dedicada à oração. Mas se você é uma pessoa aposentada, se você tem tempo, você pode fazer nas horas seguidas, não há problema algum. Tem a modalidade para leigos justamente por causa da vida atribulada que os leigos levam de trabalho. Por isso tem um ofício próprio para leigos, que é o ofício divino das comunidades, que eu vou falar para vocês agora do que se trata. Então esse ofício, que é dos leigos, o seu conteúdo ele é um pouco mais reduzido que o conteúdo da liturgia das horas dos consagrados. E ele varia também de acordo com o tempo litúrgico, as leituras, as orações, todas seguem também o ciclo do calendário litúrgico. E varia também de acordo com a celebração. Se a comunidade fizer aos domingos, ele tem uma variante, se fizer solenidades e festas também, se fizer durante a semana tem outras, parecido com a liturgia das horas, porém também com as adaptações de acordo com aquilo que se celebra, o que se celebra, a data que se celebra. Lembrando que o próprio nome já diz ofício divino das comunidades, que é para ser feito nas comunidades, nas paróquias, nas pequenas comunidades, pode ser feito também nos grupos de oração, pode ser feito nos círculos bíblicos, pode ser feito nas famílias que rezam o terço juntos, enfim, para fazer em grupo, não é para fazer individualmente. E essa é a característica do ofício divino das comunidades. Ele pode ser encontrado em várias versões também, parecida com a liturgia das horas que eu mostrei num vídeo anterior. Ele pode ser encontrado em manual. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Esse aqui é um exemplar do ofício divino das comunidades. Ele foi publicado, esse aqui é publicado pela Paulus Editora, mas provavelmente tenha também de outras editoras. Aqui está completo, é só esse exemplar, não tem assim 4 volumes como dos consagrados, é um único exemplar. Aqui tem do ano inteiro, de todas as datas, tem explicações de como fazer, enfim, é bem completo esse aqui. Então, se você tem esse volume aqui, você carrega ele junto, quando tem na sua comunidade, tem o ofício divino das comunidades, é só levar esse aqui e seguir de acordo com o tempo. Esse aqui não tem uma fitinha, mas você pode colocar um marca-página, alguns vêm com uma fitinha que você marca também. Então, não tem problema algum. Então, ele tem nessa versão impressa, em um único volume, mas também tem, através de aplicativos. Você pode encontrar também na internet, você digitar lá ofício divino das comunidades, você vai encontrar sites ali que tem completo também o ofício divino. Também você pode fazer a assinatura dele e receber em casa em impresso. Tem essa possibilidade também. Quem prepara, geralmente como ele é feito em comunidade, sempre tem um coordenador, uma liderança que vai preparar antes, embora ele já esteja todo aqui na sequência, mas é bom que alguém prepare a celebração antes, né? Porque é uma celebração, na verdade. E aí, então, a pessoa que vai preparar pode usar criatividade em cada um dos momentos do ofício divino das comunidades. Você pode fazê-lo rezado, salmos, cantado, meditado, pode repetir, uma pessoa lê, depois cada um repete, enfim, você pode usar a criatividade, a dinâmica que você quiser, ele é bem livre para isso também. O importante é que possibilite as pessoas a celebrarem, a rezarem, a se colocar no momento de oração.
Como é que é a estrutura do ofício divino das comunidades? Eu vou passar aqui a estrutura rapidamente, que é um roteiro de uma celebração. Começa com a chegada, né? Então, quando você chega à capela, quando você chega à igreja, quando você chega à casa onde vai ser feito o ofício divino das comunidades, ali é bom criar um ambiente de oração, né? Preparar o ambiente adequadamente, criar o ambiente de oração. Você pode colocar uma música de fundo, meditativa, para levar as pessoas a rezarem, evitar muitos ruídos, muito barulho, porque é para colocar no momento de oração mesmo. Preparar símbolos que você quer colocar ali, velas, algum objeto que lembre o tempo litúrgico, enfim, use da sua criatividade, sempre de acordo com o tempo litúrgico, para preparar o ambiente e acolher bem as pessoas que chegam. Assim que as pessoas chegam, estão todos já acomodados no ambiente de oração, aí então vem a abertura do ofício, que é com aquela oração: abri meus lábios, ó Senhor, cante esta minha boca o nosso louvor. Ou então tem outra versão: esses lábios meus vinde abrir, Senhor, cante esta minha boca sempre o seu louvor. Esse é o mais usado dentro do ofício divino das comunidades. Ele é sempre repetido, geralmente é cantado isso, né? Se você digitar ali na internet vai aparecer a melodia, como é que é essa melodia de abertura. Depois dessa abertura, que são várias estrofes repetidas, as pessoas já entraram em clima de oração, aí vem um momento de recordação da vida. Nesse momento, as pessoas presentes, as pessoas que estão participando ali do ofício, elas recordam coisas da sua vida ou coisas que aconteceram na semana, que aconteceram na comunidade, que aconteceram na cidade, que aconteceu na sua região, que aconteceu no seu país, coisas que valem a pena lembrar e trazer presente. Pode ser coisas positivas e coisas negativas, porque também, por exemplo, aconteceu uma tragédia, você quer rezar pelas vítimas dessa tragédia, você vai trazer presente. Aconteceu algo bom, maravilhoso, coloque também para se alegar junto, agradecer, louvar a Deus. O importante é trazer os acontecimentos ali momentâneos que aconteceram naquela semana. Para isso que tem esse momento recordação da vida. Após todos falarem, a maioria, ou aqueles que desejarem, aí vem um hino. Esse hino pode ser cantado, rezado, está ali no roteiro também, esse hino com a melodia própria. Tem CDs também com todas as melodias do ofício divino das comunidades. Se você quer organizar na sua comunidade, tem também CDs com a música, a letra dos salmos, dos hinos, para você coordenar um ofício divino na sua comunidade. Depois do hino vem os salmos, é apenas um salmo, diferente lá da liturgia das horas, que são 3 salmos, aqui é apenas um único salmo, de acordo com a liturgia. Depois do salmo vem uma leitura bíblica, de acordo com o tempo litúrgico. Depois vem um responso, uma resposta dessa leitura bíblica. Depois vem uma leitura da patrística, um trecho menor do que aquele da liturgia das horas, mas é um trecho também da patrística, das leituras dos padres da igreja. Após essa leitura, aí vem um momento de meditação, que quem coordena pode preparar isso de acordo com a sua criatividade, pode ser em silêncio, pode ser em partilha, as pessoas partilharem um pouco também daquilo que elas ouviram, o que tocou seu coração, essas leituras que foram ouvidas. Tem esse momento também. Depois da meditação vem o cântico de Zacarias, aquele bendito seja o Senhor Deus de Israel, que o seu povo visitou e libertou. Então tem esse cântico de Zacarias. Após o cântico de Zacarias vem um momento de preces. O roteiro já traz preces prontas, mas tem um espaço ali que os presentes podem fazer os seus pedidos, as suas preces espontâneas. E se quiser substituir também as preces prontas que estão no roteiro para preces só espontâneas, também quem coordena pode usar a criatividade para isso também. Após as preces, faz um fechamento das preces e aí vem a oração do Pai Nosso e a bênção final. Então essa é a estrutura do ofício divino das comunidades.
Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, o ofício das leituras, da liturgia das horas e também o ofício divino das comunidades, uma modalidade de oração da liturgia das horas, uma variante para leigos. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço. Se você gostou, deixa o seu like. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.